Você se considera um homem de fé de alguma forma? Ou você acha que isso aqui teve algum impacto na sua trajetória? Vivi, eu posso falar a verdade aqui ou não? Pode. Não vamos nunca mais vender. Eu sou... tô ferrado. Eu tô ferrado, né? Não, mas eu acho que a verdade liberta. É, mas as pessoas vão falar que os justos é isso, aquilo. Porque na verdade é assim. Eu tenho origem... Pai e mãe, origem judaica, né? Eles são húngaros. Sabe que eu falo húngaro, né? Akarod beszélhetek magyarul. Akarod beszélni magyarul? É uma língua terrível, porque não descende de nada, nem de anglo-saxônico, nem de latino, nem de nada. Mas eu parei de falar húngaro em casa. Mas você fala húngaro mesmo, fala Eu acabei de falar pra você em húngaro, mas se você quiser eu falo em húngaro. Não, mas essa é a única frase que você fala, você fala húngaro mesmo? Eu falo húngaro perfeito. Eu só parei de falar porque eu falava com meus pais e já faleceram faz um tempo. Então enferrujou, minhas irmãs comigo já falam em português. Eu cresci em colégio americano, que é uma ajuda danada, né, uma vantagem competitiva. Nasci no Brasil, falo português e húngaro. Então 3 línguas, depois incorporei mais algumas que ajudam. Pessoal, eu sou Alexander Assis, aqui do canal SOS Idiomas, eu sou facilitador pedagógico. Aqui estamos mais uma vez na jornada da independência, ensinando como aprender inglês. E aqui eu trouxe para vocês um pequeno trecho de uma entrevista do Roberto Justus, falando exatamente sobre os seus familiares, principalmente seus pais, que eram húngaros, e que foram para o Brasil na década de 50 fugindo da guerra e da perseguição, porque eles eram judeus, não é assim? Falavam húngaro em casa, o Roberto Justo disse que fala perfeitamente, mas que só falou enquanto seus pais eram vivos, né? Ele até usa a expressão enferrujou. E com as irmãs eles já não falam mais porque falam em português. É assim, pessoal, que um idioma, que uma língua morre, né? No decorrer da história, no decorrer da família e das gerações. Por quê? Por causa da imigração. E o Brasil é um país feito por imigrantes, por imigrações. E aí você percebe que povos de vários lugares do mundo foram para o Brasil e se estabeleceram ali, tiveram seus filhos e as suas gerações, né? E o que a gente percebe é que 3 situações, 3 questões são principais para que uma pessoa, um grupo de pessoas saia da sua nação ou do seu país e vá para outro lugar, né? Para uma outra terra. São 3 principais razões. Há outras, mas essas eu considero as 3 principais, que é a perseguição, a fome e também a guerra. Então vocês começam a perceber, né, o que eu quero trazer para vocês aqui é essa consciência histórica, né, do seu ambiente, do seu lugar, que é o Brasil, que é a sociedade brasileira. Porque se você não tiver isso, você não sabe onde você está e você não sabe para onde você vai. E mesmo questões que você não consegue apreender, entender, né, ou agregar, anexar como um valor na sua vida, são questões internas que até, inclusivamente, eu quero falar aqui um pouco sobre esse homem, que é o Jung, que é um psicanalista muito eminente do século XX, que falou sobre essas questões, principalmente do inconsciente coletivo, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, só para deixar mais clara essa situação, que o Brasil, como eu tenho dito, nós temos 4 sabotadores que agem, né, no Brasil, impedindo as pessoas que alcance o aprendizado, alcance o sucesso, né, no aprendizado do inglês, que é o histórico, o sabotador histórico, cultural, psicológico e também político, né? Então, o Jung, ele diz uma coisa muito interessante com essa questão do coletivo, né? Por que eu estou falando do coletivo? E por que eu estou falando da psicanálise, né, do psicanalista Jung? Porque o Brasil, o resultado do ensino do inglês no Brasil, depois de 214 anos, é apenas 1% da população falando inglês, né? Várias escolas foram montadas, verdadeiros impérios de escolas privadas de inglês no Brasil. Mesmo assim, continuamos em últimos lugares, inclusive de nações mais pobres do que nós. Então, alguma coisa mais profunda está acontecendo, que nós temos que analisar, investigar e chegarmos a algumas conclusões, termos consciência primeiramente disso, para depois nós alcançarmos e nos apoderarmos de ferramentas apropriadas para que nós possamos chegar lá. Não é isso? Mas é necessário que nós tenhamos primeiro essa consciência. Então o Jung diz o seguinte, ele falando sobre o inconsciente coletivo, que diz o seguinte: essa região, né, mental seria construída por informações e impressões herdadas pela família e indivíduos de fora, ou seja, da coletividade, da sociedade, sendo um campo para guardar ideias pré-concebidas. Então, muitas vezes, pessoal, vocês estão sendo guiados, né? E geralmente é assim que acontece, nós somos guiados muito mais por aquilo que não damos conta, né? Por questões herdadas, tanto da sociedade quanto dos nossos pais,
e, às vezes, questões contrárias àquilo que queremos. Nós queremos aprender inglês, mas as minhas questões herdadas, o meu inconsciente coletivo, diz para eu não aprender. É mais ou menos isso. Então, há uma confusão, há uma luta interna, né, que faz com que você realmente rechace aquilo que você gostaria de incorporar. Eu tenho visto isso aos longos dos meus 25 anos como professor de inglês, que as pessoas realmente começam e param. Eu até chamei, né, o terceiro mês de aprendizado, de estudos, do período crítico, né, que as pessoas que passam geralmente dos 3 meses, elas realmente aprendem. Mas a maioria, a grande maioria, não passam dos 3 meses. Pessoas que compram cursos, né, e deixam ali do lado e não estudam, e assim sucessivamente, você sabe exatamente o que eu estou falando. Então isso aqui, pessoal, é mais uma conscientização daquilo que acontece dentro de cada um de nós como coletivo, né, como coletividade, como indivíduo também no Brasil, tá ok? Dê um like aí no vídeo se você gostou. Também acione o sininho, né, para que você receba aí os nossos conteúdos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? Até o próximo vídeo eu vou falar sobre o Jung, mais detalhadamente sobre o inconsciente coletivo. Vou trazer muito mais informações e a gente vai articulá-las de maneira com que fique claro para vocês dos nossos reais problemas. Até já.